Olá, meu povo, olá, apaixonado por TV, olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado. Estou passando para te fazer um convite. Não, mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude a fazer o canal crescer. É muito importante para mim e que meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Ative o sininho, pirim, 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 que assim que o novo conteúdo entrar, o pirim, pirim, pirim vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. O convite é o seguinte: você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br, no Instagram, @TV Saudades Oficial, no TikTok, @TV Saudades Oficial, e no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Olá, saudadistas! TV Saudades Entrevista está muito feliz hoje. A gente recebe na entrevista de hoje uma grande atriz brasileira, prestes a completar 90 anos, uma carreira extensa. A gente vai falar hoje com a dona Beatriz Lira. Dona Beatriz, muito obrigado por a senhora aceitado o meu convite, viu? Tá, obrigado por ter me convidado também. Eu queria falar com a senhora, começar do começo, perguntando o seguinte: quando foi que a senhora teve contato com a arte pela primeira vez? E quando foi que a senhora decidiu que seria esse o seu caminho? Eu imagino que foram em momentos diferentes. Como é que foi o ingresso na carreira? A senhora foi estudar? A senhora foi fazer teste? Por favor, como é que foi esse início? Olha, o meu primeiro contato com a arte, ah, eu acho que eu sempre me interessei desde muito pequena. E o primeiríssimo contato foi na minha cidadezinha, onde eu nasci, em Canhotinho, interior de Pernambuco? Pernambuco. E, e lá, eu não sei em que festividade ou em que, havia. Eu acho que seriam umas coisas que eles faziam antigamente de quadros vivos. Eu não sei se tinha texto, não sei nada. Eu sei que tinha
era num cine-teatro, né? E aí era um espetáculo, uma coisa. Isso aí eu não sei, eu era muito pequena mesmo. E e tinha uma amiga da minha mãe passando férias com a filha lá. A filha era já crescidinha, ela tinha uns 10, 11 anos, e eu acho que eu tinha uns 3, não sei. Aí tinha uma coisa que acho eu que era um alto de Natal, alguma coisa, porque tinha a manjedoura, tinha essas coisas. E aí eu sei que de repente, quando era escuro, abriu a cortina, e quando eu olho, tenho a cabeça de uma vaca do meu lado. E eu tinha medo, mas eu fiquei quietinha, parada ali, só que eu segurei a mão de Dulce. Segurei a mão dela assim e fiquei. Isso foi o primeiro de que eu me lembro, quer dizer, mas eu devia de ter realmente entre 2 e 3, por aí, não sei. Quer dizer, E quando é depois que, disso, e quando é que a senhora decidiu que seria artista? aí, bom, daí o tempo passou, eu vim para o Rio muito pequena, eu acho que eu tinha de 6 para 7, eu tinha em torno de 7, ou um pouco menos de 7, um pouquinho mais de 7, mas enfim, foi quando eu vim para o Rio. E aqui no Rio, no colégio, eles incentivavam leitura de peças, tinham espetáculos, também fazia espetáculo de teatro, e eu gostava muito. Mas eu não pensava naquilo. E eu era, na época, eu acho que mais interessada na música. É, E, e daí ficou, quer dizer, eu acho que aí é que foi a semente, entendeu? Foi nesse período, ou seja, entre os meus 9 anos e 13 anos, por aí deve ter pintado um interesse para música, principalmente. E para teatro também eu gostava. Eu gostava e, enfim, aí já mais crescida, quando a minha irmã vinha passar férias no Rio, ela era muito mais velha que eu, tinha idade de ser minha mãe, é filha do primeiro casamento do meu pai, e aí ela gostava muito de teatro e tudo, aí ela ia ao teatro e eu ia com ela. Que eu comecei a ver teatro e música aí com ela nas férias, quando ela vinha. E, e não sei, houve sempre aí eu nova ainda, em torno dos meus 18 anos, por aí eu fui fazer um conservatório de música e comecei a frequentar também os concertos para a juventude na época, que o Eleazar de Carvalho tinha, eram os domingos, e daí vamos dizer, foi aproximando, né? Quer dizer, mas era sempre música. E eu entrei para um curso de teatro do Martim Gonçalves, aí já justamente por essa coisa da música, mas acho que já um instinto da coisa do teatro, porque eu já não fazia parte lá do Teatro Experimental de Ópera, eu trabalhava muito horário integral, trabalhava na companhia inglesa de aviação, e um dia eu fui assistir um ensaio do pessoal do Teatro de Ópera, né? Era final do ano, eles iam apresentar um espetáculo, e aí eu tinha umas pessoas amigas lá, diziam, você não quer ir assistir o ensaio? Eu digo, tá bom, eu vou. Chegando lá, que assistindo o ensaio, quando chegou no intervalo para descanso, e o maestro, o preparador, aí veio falar comigo dizendo que ele estava com uma deficiência de gente enfim, no coral, na parte coral, né? E ele disse assim: será que você lembra ainda? Era a Traviata que levava. Você lembra ainda do coro da Traviata? Eu digo: eu lembro, maestro, que eu tenho uma memória musical muito boa.
Ele dizia, vamos passar aqui no piano. Passou no piano e viu que estava. Porque já tinha uns anos que eu tinha largado aquilo, mas estava certo. Aí você não quer tal dia do espetáculo? Eu digo, olha, eu não posso me comprometer a vir os ensaios assim, né, certinho, porque eu trabalho horário integral, mas o que eu puder vir, eu venho. E me comprometo em ensaio geral. Em ensaio com orquestra eu vou. Agora que eu dou um jeito lá. E o que eu puder vir, eu venho. Tudo bem. Aí, quando voltaram do intervalo do cafezinho, aí ele disse, então você já entra. Eu entrei. Fazia uma cigana. Aquela coisa, cigano está interessado em ler mão, ganhar um dinheiro, quer dizer, aquelas coisas, né? Quer dizer, na minha cabeça, já uma cabeça de teatro, né? La E Traviata. aí eu fiz aquele ensaio, quando terminou o ensaio para valer, aí que fazia a diretora de cena, e ela era preparadora de voz, que era a Suzete Pelarati, que tinha trabalhado no Teatro da Bahia com o Martim Gonçalves. Aí ela veio falar comigo, ela disse assim, menina, você já fez teatro, alguma coisa assim? Eu digo, não. Eu fiz parte há alguns anos do teatro experimental de ópera, mas não. Ela disse, você já pensou em fazer teatro? Eu digo, não, eu gosto muito, mas não tenho clima, né? Não tenho ambiente para teatro. E ela disse, olha, o Monsieur Martin, que era como ela chamava, ainda tinha sotaque, ela, e ele disse, ele está deixando a universidade lá da Bahia e está vindo para o Rio, e o ano que vem ele vai ter curso aqui, vai fazer um curso de teatro. Por que você não faz? Eu posso pensar nisso, que eu gosto muito, tudo bem. Aí ela pegou o meu telefone, disse assim, eu lhe aviso quando for, porque aí você se interessar, você faz um teste, passamos no teste, você faz o curso. Mas eu meio que esqueci aquilo. Quando foi no outro ano, que se não me engano foi 62, mas eu não posso jurar, então, aí, quando deu final de fevereiro, por aí ela ligou. Eu já tinha meio que esquecido daquilo, ela disse, tá, tá. E aí eu fui, eu me interessava também pela coisa de um curso de teatro, para eu me soltar mais. Eu era extremamente tímida e eu tinha um trabalho que eu lidava com o público e tudo assim. Aí eu achei que seria bom para mim aquilo, como de fato foi. E daí ela telefonou, daí eu fui fazer lá o teste e tal. E aí comecei o curso. E, claro, os primeiros 2 ou 3 meses, eu só analisava o trabalho que era apresentado, pelo tipo de trabalho que ele fazia, mas não me arriscava a ir para o palco, né? Depois de algumas broncas generalizadas, a bronca já era só para mim, a bronca do Martim, porque eu era a única que não tinha feito, aí eu tive que fazer. Enfim, aí depois foi interessando, mas mesmo assim não tentava uma coisa mais a sério. Aí fiz um pouco de teatro infantil e depois uma colega que foi chamada para um teste, ela estava ensaiando uma peça com a direção do Antônio de Cabo, e depois o elenco chegou à conclusão que a peça que eles estavam ensaiando era muito ruim, muito ruim. Não queria, foi naquela época do teatro difícil, quer dizer, aí foi 68, né? Muito difícil Sim, para o sim. teatro, e a plateia, pouca gente, foi um momento muito conturbado. E aí eles colocaram isso, que aquela peça a gente fazia, e um dos atores sugeriu o Luz de Gás. E aí o diretor topou, aí essa minha colega, ela achava que ela só podia fazer comédia. Aí fazer direito, não sei o que, você vai me insistir tanto que eu fui
para fazer um teste. Fui e fiquei. E aí eu resolvi dar um ano, me dar um ano, quer dizer, de eu colocar teatro a sério. E se eu visse que a coisa assim, que iria emplacar, aí ficava, tentava um grupo amador bom, e tinham vários na época, mas aí fiquei. Aí foi aí que a mosca mordeu. E foi aí que eu Agora me diz uma coisa. comecei mesmo. A senhora falou em música, falou em teatro. Na sua juventude, provavelmente o circo era uma realidade. A senhora gostava de espetáculo de circo e em cinema. O que eu quero saber da senhora, na verdade, é se a senhora tinha artistas que a senhora podia chamar de ídolo. Meus ídolos eram. A senhora tinha ídolos? Assim, já adolescente, sim. E a senhora chegou a Aí, trabalhou com esses ídolos depois? trabalhei. Como é que é? Trabalhei, Como é que é foi, trabalhar com ídolo, olha, dona foi, Beatriz? foi uma coisa. A primeira foi a Eva, porque eu me lembro, se não me Eva engano, Tudor? Eva é, Tudor? é. Aí, não com a primeira com quem eu tenha trabalhado, mas uma que assim, porque eu me lembrava que no meu um aniversário meu, eu acho que foi no meu aniversário de 12 anos ou de 13, que de presente de aniversário me levaram para ver uma peça da Eva. E aí, quer dizer, foi a primeira peça de adulto que eu assisti. Foi uma peça da Eva, que depois até eu disse a ela, só lembrava de uma cena, aí ela me disse qual era a peça, mas aí eu não lembro mais outra vez. Mas, enfim, aí foi, quer dizer, quando eu trabalhei primeira vez com a Eva, realmente foi uma coisa assim, né, né? Aqui, quer dizer, eu me lembrava aquela coisa, e é muito. Deu uma Uma tra- vez, uma vez também, já até bem mais adiante na carreira, num espetáculo que eu fazia, o Caixa de Sombras, Tá. e aí que a Dulcina Lucina de Moraes. foi assistir, e aí ela me confidenciou assim, agora eu já posso falar, porque Hum. outras pessoas do elenco, quase todo mundo, infelizmente, não está mais aqui com a gente, tem alguns que ainda estão. Mas aí ela me disse assim: fui eu que puxei palmas, quer dizer, aquela É, palma em cena aberta, né? E aí a Dulcina disse: mas fico quieta porque eu tenho ex-alunos aqui no espetáculo. Ela tinha 6 alunos. Quer dizer, aí aquilo vindo de Dulcina, que depois eu tinha visto, né? Depois da Eva, aí tinha visto vários espetáculos com a Dulcina. Aí foi muito, é uma coisa que eu lembro até hoje. Quer dizer, agora, essas agora duas coisas. a senhora deve ter vivido o contrário também. Deve ter, durante a sua carreira, trabalhado com muita gente que chegou para a senhora e falou: Dona Beatriz, que prazer trabalhar com a senhora, eu acompanho a senhora faz tempo. Como que é essa coisa de estar do outro lado, de ser a referência para o jovem ator que está chegando? É, é um pouco curioso, né? Quer dizer, essa coisa quando a gente vai, quer dizer, vai mudando, né? A relação. É, não, para mim fica uma coisa curiosa. E eu acho engraçado quando o lugar é trocado, né? Eu acho assim engraçado, um negócio meio inesperado. Agora, a senhora acha que o ator de hoje tem expectativa em relação à carreira parecidas com a que vocês tinham quando a senhora começou? Ou as coisas mudaram nesse sentido também? Expectativa com a carreira, Olha, expectativa com sucesso, expectativa com êxito, que são coisas diferentes, sucesso e êxito. A senhora consegue fazer um paralelo entre a jovem atriz que a senhora foi e o jovem ator de hoje? Ou é tudo igual? não, não é igual. E eu acho porque hoje é muito diferente. Eles têm meios.
Porque, geralmente, o de hoje quer começar pela televisão. Uhum. Uma das coisas. Antes, não. Antes, aquela coisa, a gente começava pelo teatro, até porque a televisão era incipiente, né? E, e aí, quer dizer, o que a gente queria era formar um grupo que conseguisse trabalhar junto, assim, por um tempo relativamente extenso, e que a coisa era outra, quer dizer, a gente queria pertencer a um grupo, ou formar um grupo e trabalhar naquela linha que a gente acreditava, quer dizer, que uns queriam mais uma coisa, outros outra. Então, era assim, era mais o teatro, né? Porque a televisão estava começando Então, ah, e pode durante um falar. tempo não existia ainda, né? Então era muito diferente a relação, eu acho, do ator com a Agora, profissão. eu imagino, eu tenho essa impressão. Bom, a senhora começou a via teatro, como a senhora contou aí, depois de alguns anos veio a televisão e o cinema também um pouco depois. São linguagens diferentes. A senhora estranhou a linguagem ou a senhora já dominava o ofício de atuar e a linguagem não interferiu? Ou teve dificuldade com a língua, com as diferentes linguagens? Não, e o cinema, pouquíssimo que eu fiz, que eu até esqueço que eu fiz. Eu tenho aqui, deixa eu E, ver. A senhora fez Lua de Mel e Amendoim, é, Este Rio Muito Louco, A Louca de Ipanema, né? E JJJ, o Amigo do Super-Homem. esse JJJ, aí eu estava um pouco mais, como é que eu vou dizer? Não é propriamente interessada, porque nos outros, quer dizer, qualquer coisa, qualquer trabalho que a gente faça, a gente está interessado em fazer bem feito, né? Sim. Em fazer um trabalho que vá acrescentando a gente, o aprendizado da gente. Mas o JJ, aí foi com direção do Denoir de Oliveira. É, Denoir, com quem eu já tinha trabalhado, já conhecia, porque eu já tinha trabalhado no Grupo Opinião. Tinha feito antigo, né? E então aí eu já me sentia mais à vontade, me sentia mais segura, e, e foi um trabalho mais, quer dizer, que eu fiquei com vontade de fazer mais um filme com o Denoir. E, aliás, é. ele também, ele diz assim, você me deve um personagem. Eu digo, e você que me deve um personagem. Mas, enfim, depois não voltamos, que uma ocasião que ele me chamou, não me lembro para quê, eu estava excursionando, já iniciando a discussão com a Eva. Ah, Então, não deu para fazer. E os outros dois, um foi até um pessoal que eu conhecia, de quem era amigo, e o Brock e o Luiz, que eram produtores, e um dirigiu também. E o primeiro, com o Rovai, aí eu estava insegura demais, quer dizer, eu sempre me senti muito insegura com o cinema. Porque eu mas acho gostou da que linguagem? Gostou da linguagem? não gostei de fazer, não. Né? Não. E televisão? Eu, com o Denoir, aí eu assim. E depois eu fiz um especial dirigida pelo. Oh, meu Deus, agora vai. É um que é de cinema, não vou lembrar. Enfim, foi uma coisa com o Emiliano, era Emiliano e eu, Emiliano e que Queiroz? aí. Hã? Emiliano E, Queiroz? e aí eu vi, eu digo, um trabalho assim eu gostaria, porque aí eu vi o cuidado, É, realmente, quando é uma coisa, o cuidado e as minúcias, e que eles te dão a chance de você trabalhar aquilo, quer dizer, de você elaborar um pouco aquilo, embora tenha sido um que foi da série Mulher. tá.
da série, a mulher que era com a Patrícia Pilar e Eva Patrícia Vilma, e Eva Pilar Vilma, e e a Eva Viviane. Vilma, exato. É. Foi ali, foi um episódio para aquilo ali. O episódio a gente gravou, não. As condições físicas que a gente tinha era terrível, porque era de noite e era a partir de um acidente de carro, de ônibus, e de chuva. Quer dizer, quem trabalhava com aquela mangueira fazendo chuva, molhada o tempo todo, quer dizer, então, fisicamente, era um desafio e umas condições muito ruins, né? Porque a gente, no frio, porque foi no meio do ano, foi junho, julho, a gente gravou, quer dizer, fazia frio, então a gente molhada, assim, então foi. Mas o cuidado com o trabalho, e você podia realmente dentro daquilo, porque o tempo era pouco, mas dentro daquilo você podia trabalhar um pouquinho, pedir uma coisa assim. Aí eu digo, trabalhar assim, eu gostaria de fazer. Mas aí, porque nas séries e nesse tipo de coisa, você grava um capítulo, quer dizer, porque é um, né? E você tem uma semana inteira, ou mais um pouquinho, para um. Na televisão, a gente faz 6 capítulos por semana. Ou seja, é praticamente um por dia, né? Por dia. Então, é aquele negócio, eu digo, salve quem puder, como puder. Aqui e ali você tem os diretores de televisão que, principalmente no começo, te dão um apoio para um trabalho, te dão umas dicas, te dão uma coisa assim. Mas no decorrer da novela, ensaia e grava. Você ensaia, mas em função da luz, do som, das câmeras, não da Passa texto interpretação do rapidinho, ator. passa texto rapidinho e vai gravar, né? É. Aqui e ali, quando você tem uma coisa mais, uma cena mais difícil, uma coisa, quer dizer, última, mais para os últimos trabalhos, aí eles davam um pouco mais de tempo, eles davam alguém para ajudar, mas isso eu só peguei, acho que nas 2 últimas novelas que eu fiz, uma coisa assim, porque as primeiras lá, não, né? Você tinha, no começo da novela, o diretor te dava umas dicas, você conversava a respeito do personagem, mas acabou aqueles 15 dias iniciais, o tempo não permitia, né? É indústria mesmo. Agora Aí, me diz uma coisa, Beatriz, a senhora a profissão, o artista no Brasil, sempre foi uma profissão muito instável. E eu sei que a senhora trabalhou com turismo e levou o turismo paralelamente muito tempo. Foi muito tempo levando paralelo, e a senhora nunca pensou em desistir da arte e ficar só no turismo? Ou quis levar não, paralelo? não, não, não. A partir, quer dizer, o tempo, aquele primeiro ano que eu me dei, É, que eu digo, esse ano eu vou levar a sério, vou botar como primeiro item da pauta, é tudo, qualquer coisa que eu tenho que sacrificar, sacrifico e vejo se eu posso realmente fazer isso para o resto da vida. Quer dizer, aí a partir disso, depois, quando passou aquele primeiro ano, enquanto eu pude manter o turismo junto, eu mantive. Depois chegou um ponto que aí não dava mais, né? Porque eu gostava muito de turismo, porque eu adoro viajar, né? sei que a senhora E adora viajar, eu sei que a senhora adora ler e sei que a senhora adora um bom vinho. ah, tá certo, tá bem É, informado. então, mas a senhora trabalhar só com turismo e com arte. Foi turismo, quer dizer, antes turismo aviação. Quer dizer, eu Ah, entrei para a companhia companhia aérea. aérea primeiro para uma nacional, para a Real, mas não em voo, não, em terra, né? Em terra. E depois na companhia inglesa, BOAC. É, Aí depois eu passei para turismo, justamente porque na época em que eu passei de aviação para o turismo, era passar de cavalo a burro. Porque é, todo mundo fazia o caminho inverso. Todo mundo queria é. companhia de aviação, que Que era muito bem interessante. pago, era realmente salários muito bons, e,
E, bom, a gente tinha muita regalia, né? Que a gente tinha maior facilidade na parte que eu trabalhava, que é a que lidava com o passageiro. Então, você tinha as outras companhias interessadas em manter uma boa relação. Porque é tal história, eu não tenho lugar no meu avião, tá? Tava overbooking aqui, vou dar o salvo passagem para uma outra, vou dar o passageiro para outra. Automaticamente você vai dar primeiro para onde você conhece, onde você pode pedir alguma coisa para o passageiro. Quer dizer, então, elas queriam boas relações com o pessoal que atendia público. Então era muito bom, regalias. A gente, por exemplo, se eu viajasse com a minha companhia, eu pagava 10% da passagem. Se eu viajasse com uma outra, eu não pagava nada. Olha, Então era bom você ter um bom relacionamento, né? Que agora diz você uma tinha essa coisa. facilidade. A senhora falou que saiu da companhia nacional para uma companhia internacional. A senhora domina outro idioma? Ah, sim, eu era fluente em inglês, era fluente em francês e falava assim o que dava para entender bem italiano e espanhol. Ah, aí isso ajuda muito, né? É, Agora diz uma coisa. A senhora começou numa época, estou falando da atriz, tá? Que havia muito preconceito com. Todo mundo gostava de artista, mas artista era mal visto. Era vagabundo, tinha carteirinha de prostituta, era maconheiro, era drogado, era vagabundo. A senhora enfrentou algum tipo de preconceito dos seus pais, das pessoas da sua família, por ser atriz? Por, por querer ser no atriz? começo tive um pouco, sim, mas eu tive desde lá da coisa da música. Ah, Mas eu acho que eu fui uma pessoa, lá na minha adolescência, acho que eu fui uma pessoa um pouco à frente do meu é. tempo, no sentido de que, por exemplo, a meu pai já tinha falecido e tinha minha mãe, e a minha mãe às vezes ficava, porque a gente ensaiava, às vezes até tarde, quer dizer, até tarde, naquela época era até meia-noite, coisa assim. E a diretora do teatro, lá atrás, a Alda Pereira Pinto, então eu morava mais ou menos, eu morava em Vila Isabel, ela morava na Tijuca, Ah, na Conde Bonfim, a meio caminho entre Praça Sem Espenha e Rua Uruguai, Uruguai, acho que é Rua Uruguai. Enfim, aí, quando a gente saía, aquelas mais jovens que ela tinha, aí ela dava carona e ia deixando em casa. hum. Aí a minha mãe um dia veio, minha filha, porque não sei o quê, porque você chega meia-noite, e aí o que vão pensar? Eu disse para ela, quer dizer, eu acho que eu tinha 18 na época, 18 naquela época, era realmente adolescente ainda. Eu digo, mãe, a senhora não sabe onde eu estou? Sei. Sabe com quem eu estou? Sei. Não sabe o que eu estou fazendo? Sei. Acabou, Olha, acabou. quer O dizer, resto. Aí ela ficou sem argumentos. Aí, aí tinha gente da família que meio que criticava um pouco, eu sabia, mas nem tomava conhecimento. Quer dizer, que quando chegou o teatro, aí essa fase do enfrentamento com a família já tinha passado, porque já tinha sido lá na época da ainda música, da da música. música. É. Ah, mas assim, a sua mãe, os seus parentes chegaram a ver a senhora brilhar? Chegaram a ver a senhora fazer sucesso na televisão, no teatro? Ah, a minha mãe gostava, né? Ela, assim, que eu me lembro que já no fim da vida, ela já bem doente e tudo. Aí eu tinha feito uma novela, eu já tinha feito a novela da Manchete,
Nem sei. Mas aí eu falei assim que eu tinha fechado um contrato. Ela disse: foi na Globo? Eu digo: foi. Quer dizer, ela já estava, quer dizer, ela não externava muito, mas já se ligava, entendeu? Assim, numa coisa. Então, embora ela não demonstrasse assim, mas no fundo ela estava já curtindo. E diz uma coisa para mim, a senhora lembra a primeira novela que a senhora fez? A primeiríssima novela que eu fiz foi A Ponte dos Suspiros, Uma que fazia participação. uma pontinha. Como a senhora lembra o nome da personagem? O nome da personagem? Não. Beatriz. Beatriz Dávila. Ah, é? É. Aí eu fico pensando o seguinte: como que é ser chamado por Beatriz no trabalho, ou seja, é o personagem Beatriz, é a atriz Beatriz. Confunde, não? Não, A senhora fez outras Beatriz em alguma vez? Não, foi só essa. não foi, não peguei o Beatriz, mas quando a gente gravou Sol de Verão, Às vezes eu, às vezes eu fico pensando, onde é que vai tudo que uma pessoa sabe quando ela morre? É, a cabeça de um homem, os planos, conhecimentos. O velho vivia fazendo planos, lembra? Aí morre. Para onde é que será que vai tudo que ele sabia? tinha um negócio assim, meio. Porque trabalhava a Beatriz Segal, trabalhava eu, e o nome de um personagem, do personagem, se não me engano, da Isis de Oliveira, Era era Beatriz. Beatriz. Era Pô, Beatriz. Então, na gravação do comecinho, você Beatriz, aí apareciam as três. Aí depois aí eles estabeleceram que eles chamavam a, a Segal, acho que chamavam de Beatriz, me chamavam de Bia, e a Beatriz, personagem, aí eu não lembro qual foi a convenção que eles chamavam. Eles viram, quer dizer, definiram o nome, porque no início da gravação eu chamava Beatriz. Aí estava lá as três, porque eu não sabia se era personagem ou atriz, mas a atriz tinham duas Beatrizes. Então, no começo do Sol de Verão, teve umas coisas assim nas externas. é, a senhora tem pudor em pedir papel? Em pedir? A senhora é amiga de um grande autor, fez muitas novelas dele. Mas eu digo assim, para diretor, para produtor de elenco, para autor, a senhora pede papel ou não gosta de pedir papel? Não, não gosto de pedir papel. Não gosta. Não gosto. Eu vou me dizer, se eu souber que tem, como lá atrás, tem, estão formando elenco de teatro, mais de teatro na ocasião. Aí eu posso procurar alguém assim, olha, se tiver papel aí para mim, eu estou interessada. Tá. Mas Aí isso. faz. E na televisão, acho que na televisão eu não cheguei a fazer isso, porque daí eu fui indicada na a linha de show que eu fiz foi o João Loredo, que me chamou para o primeiro, porque ele tinha trabalhado também na Ponte dos Suspiros. Ele trabalhou na Tá. Ponte dos Suspiros. Aí, quando estava perto do final da Ponte dos Suspiros, João Louredo, a senhora fala, né? O irmão do João Jorge. Loredo, O irmão do é, Jorge. o irmão do Jorge, que o Jorge era o Zé Bonitinho, né? É bonitinho. E o João Loredo era o ator e diretor. Então, com o João. Aí ele ia montar a, meu Deus, a peça famosa do Hitchcock que a Marlene Dietrich fez. E daí ele Hitchcock. chamou, ele ia montar com a Agnes Fontoura, Agnes Fontoura. mas não sei o quê, e me chamou para um papel lá. Mas aí estava o Teatro Serrador, ele estava concorrendo no Teatro Serrador,
E depois o Carlos Alberto e a Ana entraram na concorrência também. Aí acabaram preferindo, claro, Carlos Alberto e Ioná, que estavam no auge, né? Sim, sim. E aí ele ficou sem teatro e não pôde montar a peça. Tudo bem. Aí hoje eu estou em casa e telefona e é da Globo. Eu estranhei aquele da Globo, coisa assim. Aí pedindo se eu podia estar lá no dia seguinte ou no dia depois, não sei. Me deram o dia e o horário para estar lá na Globo. Mas o que que é? Não sei, pediram isso. Tudo bem. Fui lá. Quando fui lá, chego, encontro o Loredo. Aí, ele falou, mas você por aqui? Ele disse assim, não, fui eu que mandei te chamar. Eu digo, é. Aí ele me convidou para, eu não me lembro qual era o programa que ele ia dirigir, mas aí era show, era linha de show. Aí eu digo, ele disse, não, porque como eu te convidei para a peça não saiu, e eu acho que você merece as chances, tudo. Aí ele te convidou, eu fiz, aí depois aí eu fiz as coisas com o Chico Anísio, eu fiz com os Trapalhões, e fiz coisas do Gordo, do coisa, sei lá. Eu fiz umas coisas aí que também eu já não lembro direito, me lembro dos Trapalhões e do Chico Anísio. Sim, Aí o Chico Anísio até fez várias coisas. Fez o programa Chico Anísio, fez um quadro do Fantástico com o Chico Anísio, né? porque com o Chico Fez o programa dele. eu fiz nessa ocasião, depois fiz um pouco também, quando aí ele já veio, que aí ele tinha aquela série de personagens, aí eu fiz um tempo também, que aí já era a chamada dele. E aí voltei para a novela com a Moreninha. A Moreninha. Ah, tá. Tudo isso foi entre a Ponte dos Suspiros e a Moreninha. E a Moreninha, a senhora era o nome do A personagem? Luísa, dessa eu lembro o Luísa. nome. Ah. Aí teve um. Bom, a gente vai falar. Quero falar de composição com a senhora. Podemos? Como é que a senhora trabalha o personagem? A senhora fala o personagem ou a personagem? O personagem. Como é que a senhora trabalha o personagem? De dentro para fora, ou de dentro para fora a partir do emocional, ou de fora para dentro a partir da cabelo, de algum detalhe físico? Eu sei que a sinopse, que o texto e a direção contribuem muito, mas até onde o ator tem liberdade e como é que a senhora usa essa liberdade? Construindo de dentro para fora ou de fora para dentro? De dentro para fora. Sempre de dentro De para fora. dentro para fora. E, por exemplo, em relação ao teatro, é o que tem de maravilhoso, que eu acho, é porque você faz uma temporada e você está descobrindo coisas ainda, às vezes até o final da temporada. Agora, quando é alguma coisa que você não está conseguindo de dentro para fora, e que às vezes tem uns personagens com qual você. Mas você é profissional, você tem que fazer, você tem que viver daquilo, da sua profissão, né? Então, às vezes eu já tive, ou às vezes até algum detalhe. Quer É dizer, você isso. está com o trabalho de dentro para fora, mas de repente tem alguma coisa que você pega de fora. E ali, aquilo você vai trabalhando até que aquilo fica tão incorporado que acaba voltando de dentro para fora. É bom a senhora falar essa coisa do incorporado, porque assim, a senhora me diria que a senhora permite que o personagem habite na senhora ou se permite habitar no personagem? Como é? Eu não entendi direito. A senhora habita o personagem ou ele que habita na senhora? Ele é seu Não, hospedeiro ou ele, a senhora é hospedeiro dele? eu acho que ele que habita em mim. Porque nesse curso livre que eu fiz com o Martim, eu me lembro que uma coisa que ele alertava muito, que era que o ator tem que ter sempre o controle do personagem. Você tem que estar ali com coisa, mas quem está no controle é você. Logo no começo do curso, ele já tinha dito isso, né? Mas tudo bem. Aí eu trabalhei uma cena, porque era assim, o curso, você escolhia uma cena,
Você fazia a cena, mas no começo você dizia, bom, eu vou trabalhar, por exemplo, a timidez do personagem, vou trabalhar a idade dele e vou trabalhar uma outra coisa. Aí, então, você tinha o seu trabalho, você apresentava a cena e o seu trabalho era julgado dentro daquilo que você trabalhou. Se Tá. ele tem uma outra característica, mas você não trabalhou aquilo, não dá para julgar sobre aquilo, né? Era o que você trabalhou. Então, a gente foi treinada assim. Quer dizer, é uma coisa muito boa porque você passa a ser uma pessoa que aceita crítica, Uhum. entendeu? E não as críticas daqui, de um modo geral, às vezes, principalmente, aí estou falando de parte de teatro, porque às vezes a pessoa julga de acordo com o que ela gosta e Aham. não com o que lhe é apresentado. Então, eu posso ver um filme, uma vez eu me lembro que eu vi, que eu jamais teria entrado no cinema para ver se eu soubesse que se tratava. Mas pelo título dava uma ideia. E, na realidade, era um filme de terror, que, aliás, É, é muito famoso, é A Volta do Parafuso, a peça, que é. é a... Não lembro, teve um filme, que foi o filme que eu vi, Débora K., eu não me lembro quem fazia o mordomo e as crianças, que são umas coisas que foi o filme justamente que eu vi. Eu entrei pensando que era uma coisa sobre juventude, sobre o que e ela, E ela então teoria. eu sentei e o filme eu jamais entraria se eu soubesse qual era o assunto. Mas do filme, quando me perguntaram, eu digo, o filme é muito bom. Eu não gosto desse tipo de filme, Esse mas o gênero, filme é certo? muito bom porque o clima você sentia logo nas primeiras cenas. Tudo normal, mas você já sentia um clima ali, pela Hum. música, pela iluminação. Quer dizer, então, eu acho que o crítico ele tem a obrigação de julgar aquilo que lhe é apresentado, não o que ele gosta. Sim, São sim, com coisas certeza. diferentes. Mas, enfim, esse treinamento foi... eu fui treinada assim. E aí, eu, no comecinho, fui fazer uma cena de luz de gás. Tá. Estou ensaiando, e nós passamos assim, um colega, passamos a cena, e de imediato, a gente disse assim, vamos repetir? Vamos repetir. Não demos nem 3 minutos, 5 minutos ali de conversa a respeito, não, emendamos assim. Muito bem. Quando chega lá pelas tantas na cena, as minhas duas mãos, cãibra nas duas mãos. Tá, aquela coisa. Quando deu aquilo, eu digo, é o que o Martim falou. Tem que estar, o controle é do ator. Quer dizer, eu não sei se era uma cena forte, e eu acho que o fato de eu repetir assim, quer dizer, aí eu já perdi o controle, o personagem estava no controle. E assim, e foi muito bom, eu nunca disse a ele, quer dizer, mas foi muito bom porque eu tive o alerta em mim, não foi vendo ninguém. Não fui eu, foram as minhas mãos. No comecinho, quando eu estava no curso de teatro e no começo do curso. Então, aquilo acho que Hum. serviu para mim para o resto da carreira. E, Então, claro, você faz uma cena forte, determinada cena, aquilo mexe com você. Quer é, dizer, eu tive peças que, por exemplo, no começo da temporada, pelo menos durante um mês, o primeiro mês, tinha que sair e vai jantar e tomar caipirinha para relaxar. Quer dizer, realmente você tem que dar. Depois, no correr da temporada, não, mas no comecinho às vezes está. Mas, quer dizer, você no controle sempre. então, mas aí como é que é? Eu imagino que para fazer um personagem é preciso conhecer muito bem o personagem, a personalidade, né? É, como é que é a convivência com os personagens fora do trabalho? A senhora está numa novela, a senhora está no estúdio gravando, mas a senhora tem a sua vida pessoal. Os personagens continuam ali de alguma maneira? Como é que é essa convivência fora do ambiente de trabalho, mas durante o período do trabalho, entendeu? Eu acho que não. A única coisa que eu acho é que isso, o fato dos personagens e tudo,
e que é uma coisa, para mim, foi muito bom, e que é porque com essa profissão, quer dizer, aí com o trabalho de teatro, ou mesmo com o trabalho da televisão, que é bem mais corrido, te dá isso, você é obrigado a ver problemas, a ver coisas assim, às vezes pelos olhos de uma outra pessoa, que às vezes é o oposto do que você. Vamos dizer, um determinado problema, vamos dizer, problema relacionamento com filhos, que eu tenho, vamos dizer, uma visão, mas de repente eu vou interpretar um personagem que encara aquilo de uma maneira diferente de mim, Sim. de mim pessoa. Ao fazer o trabalho, ao você estudar o personagem, ao defender o personagem, quer dizer, aí você é forçado a ver aquele problema com os olhos dele. Uhum. Quer dizer, que aí aquilo acaba te dando uma visão mais ampla das coisas, se você souber usar isso para a sua vida pessoal. Para mim foi muito bom, porque eu era uma pessoa muito radical. Acho que ainda sou, mas melhorei muito com isso. É importante Entendeu? essa. Personagens, às vezes, que tinham o meu ponto de vista do personagem mesmo, tudo bem. Mas tive que fazer personagens justamente muito diferentes, e aí E é isso é isso uma que coisa eu, muito boa. e é isso que eu quero saber da senhora. O que é mais desafiador? Fazer o personagem esse completamente diferente da senhora, completamente uma pessoa que a senhora não conhece, ou aquele tão parecido que mexe com as feridas? Qual que é mais difícil? Eu acho que talvez seja o que é parecido. Ele é mais Para difícil? você conseguir fazer o personagem e não você. Entendeu? Você Entendi. descobrir coisas ali que te diferenciem dele. Agora, de alguma maneira é terapêutico ou distante também é terapêutico? Catártico, eu diria. Nunca pensei a respeito. É. É, Tô, nunca tô pensei. Eu provo... pensei a respeito dessa coisa da visão de um olhar diferente. Isso sim, porque eu aproveitei muito isso. Mas isso aí eu nunca prestei atenção. Tá. A senhora já fez algum personagem real? Alguém que tenha existido? Não, acho que não. Acho Nem que no nunca teatro, fez. nem no teatro, nem na TV? Não, porque no teatro foi uma coisa, mas era assim, en passant, que foi a Nair de Tefé. Mas eu não tinha conhecimento, quer dizer, foi puramente imaginativo. Então, A atitude, a coisa, que eu não a conhecia, não tinha lido nada a respeito, porque era uma coisa muito. É aquele que você faz vários personagens na peça, era um musical, então você faz vários personagens. agora, Agora, seria uma responsabilidade maior fazer o personagem real que a senhora tenha conhecido ou que parte do público tenha conhecido? aí é difícil, né? Porque É, você tem que ter muito cuidado, né, para não fugir, quer dizer, você não tentar imitar, mas ao mesmo tempo não fugir da linha da pessoa real, né? Mas eu nunca fiz, não que eu me lembre assim. tá. Algum personagem que tenha feito, não precisa nem citar, que tenha se arrependido de ter aceitado, e algum personagem que se arrependeu de ter recusado? Teve uma peça, mas eu acho que a peça também, personagens era assim, que foi sempre minha dor de cotovelo, que foi o Rasga Coração, porque na época eles convidaram, Zé Renato convidou, e eu não pude aceitar
porque eu ia levar um grupo para a China. E foi Ah, aquela época que aí você, para ter pegar o visto, você tinha que depositar um valor e esse valor você não podia reembolsar. Só que eu não sabia que se você não tivesse iniciado a viagem, às vezes não tivesse iniciado nada, você podia pedir e tinha reembolso tentável. Eu não sabia. E aí eu recusei porque eu já estava comprometida. Depois acabou que eu tive um problema de saúde, quer dizer, que eu fiquei com medo, porque eu tinha uns poucos meses antes, eu tinha operado o rim, e aí eu fiquei com receio, insegura, e acabei não fazendo a viagem e não fiz a peça também, né? Quer dizer, agora, ficou um... um vazio, ficou um buraco. Agora, o contrário, que algum personagem que fez e se arrependeu de ter feito, não precisa citar, mas houve. Não, arrepender de ter feito propriamente, não. Agora, de ter feito porque você é profissional e vive disso, e aí tem que aceitar, tem que fazer, aí isso aconteceu, né? Acontece. Como é que a senhora funciona, dona Beatriz? A senhora precisa chegar antes no estúdio, precisa chegar antes no set para se concentrar? Ou o ir, o caminhar, o se deslocar até lá já é uma espécie de concentração? No estúdio, não sei, aquilo é tão corrido que não dá, quer dizer, eu gosto de chegar, gostava de chegar e passar texto com colegas assim que gostam de passar texto, assim, isso eu gostava. Agora, não faz diferença. Agora, no teatro, eu sempre chegava com antecedência, mas não era, acho que nem para me concentrar. Eu gostava de estar ali com um tempo antes. Aí, quando eu trabalhei com Paulo Gracindo e Lima Duarte, aí Hum. era páreo para Aham, ver se era eu ou o Lima que chegava primeiro, ou eu e aham, o Paulo quem chegava primeiro. Porque às aham. vezes era eu, às vezes era ele, porque esses chegam muito cedo também, esses dois. E para Aí era uma disputa de quem chegava. Aí no teatro eu gosto de chegar, gostava de chegar primeiro. agora precisa de um período de desconcentração também, ou tirou o figurino, voltou a Beatriz? Não, algumas peças, pelo menos no começo de temporada, ah, você tira o figurino, mas não propriamente o personagem, mas o clima fica indo um pouco. Tá. É aquilo que eu te disse, lá da peça do Caixa de Sombras, pelo menos o primeiro mês, ou talvez até mais, tinha que sair dali e bater um papo, ficar relaxando, tinha. Tomar um bom Em vinho. algumas coisas, alguma coisa, uma outra coisa da televisão, uma televisão geralmente era assim, alguma cena. Era a cena, alguma cena mais pesada, você dava ali uns 15 minutinhos para relaxar, tal, para seguir em frente. São 6 décadas de carreira, né? O público vai se renovando, mas sempre tem 2 personagens ou 3 e que o público, principalmente do audiovisual, principalmente de TV, se lembra com mais carinho, ou se lembra mais. Quais os 2 que a senhora diria na televisão são os 2 personagens que o público lembra? Olha, na televisão foi a Escravizaura. Dona Esther, a senhora por acaso viu a Isaura? Ela saiu há mais ou menos uma meia hora. Saiu? Ela me pediu para dar uma volta pela redondeza. Anda tão abatida, Isaura, tão pensativa. Você não tem notado? Eu não tenho notado nada, não, senhora.
E é o que eu lembro. Durante muito tempo mesmo, me viam, a primeira coisa era escravizá-lo. Depois, teve que não era propriamente isso. Escravizada, Por porque o exemplo, nome do personagem era, deixa eu ver aqui, Esther. Esther. É. A protetora da Isaura. É. Isso, mas olha, durante anos. E ela morre cedo, né? Ela morre A cedo. primeira coisa que falava era na escravizaura. Agora, quer dizer, que não é bem isso, mas é também um pouco por esse caminho, o Sol de Verão. A O Irene. Sol de Verão foi engraçado, porque a personagem que fazia, Irene, os homens mexiam muito comigo na rua. Com a Irene, eu acho que ela implicava com o irmão, aquela coisa deles, e eu acho que isso aproximou, porque eles mexiam muito nessa linha. E agora repercutiu muito também na época, foi o Baila Comigo. Baila Comigo. Era o Baila Comigo. Essa novela Sol de Verão, essa novela teve um fim antecipado pela tragédia da morte do Jardel. Como é que foi aquele momento? Terminar o trabalho, acelerar o trabalho, não tinha mais clima, acabar o trabalho tão bonito por causa. Como é que foi tudo aquilo lá, dona Beatriz? Aquilo foi difícil. O elenco foi consultado. Acho que a maioria optava por terminar a novela ali, mas alguns não, mas depois tinha o interesse da companhia e tinha dos patrocinadores, né? Aqueles anunciantes de coisa. Acho que ali é que pressionaram, porque ficou muito difícil o clima. E ficou uma coisa tão doentia, eu não sei, eu acho que foi o momento, era carnaval. O Jardel era uma figura muito forte, né? E o Na personagem novela, era um personagem importante na novela, né? Ele era protagonista, né? E chocante, porque ele vendia uma imagem de saúde, de poder, de coisa assim, impressionante, né? Para te dizer, porque vieram pessoas me dar pêsames. Várias pessoas do público, assim, e teve algumas pessoas da televisão, e assim, pêsames. E digo, gente, isso é irmã na ficção. Ele não é meu parente, é meu colega. Quer dizer, de tão tumultuado que ficou todo mundo, eu acho, foi muito difícil recomeçar aquilo. Eu me senti com uma carga enorme, porque as pessoas do meio mesmo da gravação me puseram em cima uma carga. Você tem que aguentar. Assim, você tem que aguentar, que senão a gente não aguenta. Sabe? Quer dizer, aquela mistura de personagem com o ator, quer dizer, partiu na coisa interna disso, que esse comentário que eles iam fazer comigo, é um pouco estão misturando o personagem e a pessoa, porque eu tinha tanta responsabilidade quanto qualquer um ali, não tinha mais do que ninguém, mas me cobravam como se eu tivesse a responsabilidade maior do que a deles, porque eu era irmã. Na ficção. Eu era irmã do personagem, o personagem era irmão do personagem dele, mas a atriz estava no mesmo barco que o resto. Mas olha, aquilo ali foi uma coisa incompreensível, o clima depois. O clima da coisa lá do público e o clima interno. Eu estou te dizendo, de vir dar os pêsames. Meus pêsames. Quer dizer, aquilo ali foi muito difícil. Aquele recomeço, terminar aquela novela foi muito difícil. Porque houve assim. Por quê? Eu não sei.
A senhora falou aí que por fazer irmã dele na ficção teve essa cobrança maior. A senhora vem de uma época que o público ainda confundia personagem com ator. Tem alguma história nesse sentido? E outra coisa, como é que foi perder perder oh, meu Deus do céu, o anonimato? Como é que foi, de repente, se transformar numa pessoa pública, ser olhada na rua, ser vista, onde quer que chega, todo mundo olhar? Isso foi bom? Foi ruim? Foi tranquilo? Como é que foi isso para a senhora? E já foi confundida com alguém? Alguém já trocou seu nome? Não, eu acho que foi mais ou menos tranquilo. Primeiro, porque eu sempre, fora dali, tá, tem assim, quer dizer, primeiro, um pouco surpresa, porque quando você está na novela, como a gente grava muito, você sai pouco, né? Você Uhum. circula pouco. Então, o que foi a Escrava Isaura? A Escrava Isaura, gravava praticamente todo dia, porque depois houve aquele incêndio, nós fomos lá para a TV Educativa e gravávamos lá, e gravava quase todo dia. Então, quando eu morri na novela, que aí eu voltava a circular normalmente, aí é que foi a primeira coisa que eu vi, bom, agora, porque aí as pessoas conheciam e vinham falar, ouviam aquilo, quer dizer, aquilo foi a primeira surpresa, porque você está trabalhando, você sabe que isso é uma coisa que acontece, mas você está trabalhando naquela coisa toda, você não lembra. Eu, pelo menos, não lembrava. Então, as primeiras vezes, aí realmente eu tomava um susto. Às vezes eu estava num lugar assim e via a pessoa começar a olhar, aí eu começava a olhar para mim, assim, ver, de repente é alguma coisa, será que tem alguma coisa suja? Alguma coisa, será que eu deixei a blusa aberta? Você, num primeiro momento, é alguma coisa assim, aí disfarçava, olhar, não. Aí naquilo eu lembrava. Não, não é, eles estão reconhecendo. Mas no primeiro momento, a tendência era achar que tinha alguma coisa fora do normal e que a pessoa estava olhando isso. Depois, isso com o que aconteceu com a Escrava Isaura, porque morreu, mas a novela continuava no ar, continuava mencionando ela, justamente por causa da trama toda, né? Aí, nas outras novelas, aí eu já tinha passado aquele susto, mas eu encarei, por exemplo, se a pessoa vem falar, se pede, aquilo é parte da profissão. Você tem que estar preparado para aceitar isso. Você está numa profissão, você é exposta. Tem que aguentar de se irritar com o público, assim, não. Agora, que é desagradável certas coisas, por exemplo, quando a gente fez Bonifácio Bilhões, uma comédia, Lima Duarte e Armando Bogos? com Bogos e Olima. É. E eu fiz aqui, eu entrei, que aqui quem estreou foi Edegard. Depois eu e Edegard, eu fui naquele período da Zuzu, quer dizer, que a Zuzu depois faleceu, a Edegard quis sair da peça, aí eu entrei. Eu entrei e fiz o resto da temporada no Rio. Quando foi para São Paulo, a produção ainda era do Egon. E aí ele preferiu a Terezinha Sodré, que tinha público lá em São Paulo, sei lá. Foi. Quando terminou a temporada de São Paulo, capital, a peça, a produção, passava a ser do Boggs e do Lima. Ah. Aí eles me telefonaram, me chamaram se eu queria fazer, que a gente levou acho que 4 meses viajando interior de São Paulo, assim, aquelas cidades todas. Aí eu fui fazer a Bonifácio turnê Bilhões. com eles, né? E aí estava... O Lima tinha saído
Qual era a peça que ele tinha feito? Enfim, de um dos grandes sucessos do Lima. O Bogos tinha saído do Casarão, que foi uma novela muito boa, aliás, né? Lauro César Muniz, né? É. E eu tinha acabado de fazer uma novela que a Globo nunca reprisou, não sei por quê. Qual novela? Globo tinha implicância, que era A Sombra dos Laranjais. Mas o que ele está fazendo, mano? Eu não sei, Peraço. Será que ele vai... Seu maluco! Júnior! Júnior! Volta aqui, Júnior! Mas A Sombra dos Laranjais, Marta eu Caldas. não sei se nos grandes centros como é que foi, mas no interior, uma coisa assim, tinha feito um sucesso enorme. Então, teve um lugar, eu não me lembro qual, que o cartaz não era o nome da gente, não. Era o Senhorzinho... Não era, não foi o Roque Santeiro, não. Não era o Senhorzinho, era... Não lembro. Aí dava o nome do personagem dele, o nome e o Seu Nassib, aí não era o nome do Bogos no Casarão, era no Seu Nassib. Não era o Zeca E a Diabo do Marta Lima? Caldas. Hã? Não era o Zeca Diabo? Porque o Bogos já tinha feito a Gabriela. Então, mas o Lima não era o Zeca Diabo que chamavam? Não, não é o Silzinho Não Malta. sei se era, talvez fosse o Zeca Diabo. Eu sei que o cartaz era assim, não era o nome da gente, era o Zeca Diabo, Seu o Nassib Seu e Marta Nassib Caldas. e a Marta Caldas. Quer dizer, era o nome dos personagens. Olha, de E às novelas vezes diferentes, inclusive. pena que a gente não, naquela época, sei lá, não tinha essa facilidade de você fotografar, né? Mas e também não me lembro qual foi a cidade, mas teve uma cidade que foi assim. E aí era porque as pessoas às vezes se excedem também, né? Assim, na hora que a gente senta, que a gente sempre ia para um canto assim, para comer no restaurante, e aí o pessoal, às vezes, tinha lugares que fica vindo, tal, assim, não espera a pessoa acabar, por exemplo, de jantar, de comer. Aí você vai, se aproxima e pede autógrafo, pede, enfim, o que for, né? Então, isso aí incomoda um pouco, essa falta também do público não ter essa sensibilidade, deixar a pessoa comer tranquila, depois você. Então, isso aí. E coisas que eu vi. Olha, realmente as pessoas que elas esquecem que ali não é imagem, é carne e osso. Eu me lembro também, não me lembro com quem foi a novela, mas está assim numa externa, e de chegar assim, chegar na cara de uma colega. Mas olha a pele dela, como é que é? Assim, chegar a 2 palmos da pessoa. E faziam comentários a respeito da aparência, e muitas vozes na frente da pessoa. Quer dizer, esquece que você não está assistindo a novela e aí você pode pichar o que quiser. É a imagem, você está... Não, ali está a pessoa. Eles esquecem. Mudou, isso mudou um negócio. pouco, felizmente, né? Isso deve ter mudado com toda a maneira de hoje em dia, isso acredito que isso aí há de ter melhorado, né? Um pouco. Diz uma coisa para mim, dona Beatriz, quando acaba o trabalho, acaba, fechou cortina, não vai estender temporada, acabou a gravação da novela. A senhora convive com aquele personagem, com aqueles colegas durante, no mínimo, 3 meses. Seja no cinema, seja no teatro, seja na televisão. Acabou, the end, fechou. Qual é a sensação? Luto, alívio, vazio? Quando acaba o trabalho? Não, aí depende. Por exemplo, tem trabalhos que acaba aí, tanto novela quanto peça, que acaba assim, a gente parece que tem um buraco na frente. Quer dizer, a gente sente muita falta, às vezes, daquela convivência. Assim, eu me lembro que o Baila Comigo, que foi um elenco assim, excepcional nesse ponto de todo mundo se dar bem, e quando acabou, foi assim. E teve peças também
Me lembro que Campeões do Mundo, quando acabou, que também era um elenco grande, né? Então, porque isso, principalmente os elencos grandes, é que a gente se ressente mais. Porque hoje não acontece isso. Mas antes a gente tinha aquele negócio dos espetáculos na quinta, 2 no domingo, 2 no sábado, e geralmente entre um e outro ficava aquele tempo, e quase sempre não dá para a gente ir assim, então fica ali. Aí, então se conversa, às vezes são jogos, às vezes são coisas que antes tinha. Me lembro a Renata Sorrah, na época da Antígona, que era um elenco grande, que tinha assim. Aí, quando a gente ia jogar, a Renata parecia que tinha 8 anos de idade, porque se é alguma coisa que tem que dizer, aí não é a vez dela, mas ela ficava, eu sei, eu sei, eu sei. Adoro a Renata. E entendeu? Quer dizer, vira criança. E aqueles momentos, quer dizer, aquilo que faz falta a gente, quando acaba essa convivência, e você vê uma peça antigamente, hoje não, mas antigamente a média de uma peça era 6 meses em cartaz, né? Se fizesse sucesso, ultrapassava. Se fosse um fracasso, ficava 4 meses, pelo menos 3 meses, mas era 6 meses a mais. Mas a gente já teve um período de ensaio. Sim. Período de ensaio, então, a gente passava o dia inteiro junto, né? Aquele tempo. Então, quando a gente vai, é uma convivência de pelo menos 8 meses, mas uma convivência bem, até porque antigamente era aquilo, era 2 na quinta, 2 no domingo, então era mais tempo. E aqueles, assim, eram aqueles momentos de recreio que eu acho que unia mais, né? Porque ficava ali, todo mundo conversa, brinca, enfim. E isso não tem mais, né? Quer dizer, as peças agora é 1 hora, quer dizer, é no fim de semana só. E nas novelas, conforme o elenco, tinha elencos que ficam muito ligados também. Mas hoje em dia eu não sei como é que é esse ambiente, mas no começo, justamente pelas dificuldades, as pessoas ficavam muito juntas também, né? Então, isso a gente sente quando acaba. Agora me diz uma coisa. Imagine que a senhora tem uma estante com várias prateleiras onde a senhora pudesse guardar os personagens mais importantes em cima. Eles ocupariam a mesma prateleira ou prateleiras diferentes? Prateleiras diferentes. É. É. E às vezes não. Olha, tem uma peça que eu fiz, Às vezes nem iriam para a estante. né? Às vezes, olha, era um personagem pequenininho, e demais depois, que era praticamente um treinamento de teatro, era um estudo. Adorei fazer. Iam levar o Sermão para o Machão, do Bernardo Shaw, no Teatro Glória. A Isabel Ribeiro tinha o personagem principal, a gente tinha o André Vion, tinha o Copa, tinha o Milani, tinha o Cláudio McDougall, quem mais? Enfim. E a Isabel, e aí tinha vários personagens assim muito pequenos e que faziam o povo. A Isabel entrava no segundo ato. E aí o João Bittencourt, quem dirigia, botou ela para fazer um personagem que era uma mulher assim, coisa, ela entrava com um outro personagem no primeiro ato. Depois, quando chegou pertinho já da estreia, já nos ensaios finais, aí viu que não dava para ela entrar no primeiro ato, que o personagem dela era muito forte. E a Isabel tinha uma presença cênica fantástica, né? Então, não podia. Eu ia fazer
E eu tinha um trabalho, mas eu acho que nem era de teatro, e já contratada a partir de uma determinada data. E tinha voltado de viagem. E eu me dava muito com aquela turminha assim, às vezes assistia ensaio, aquele... Aí o João veio para mim e disse assim, Bia, eu estou com um problema agora aqui, porque aconteceu isso. Estou vendo que não dá para ser Isabel. Quebra um galho para mim. Eu digo, o que é? Faz esse personagem, que só entrava no primeiro, porque no segundo a Isabel entrava com o personagem para valer. Assim, uns 4 dias antes, uma coisa assim. E não, pensei, é só quebrar o galho. Se você fizer até a estreia e depois fizer mais 2 dias, tá bom, para me dar tempo de arrumar outra pessoa. Aí ele insistiu, ele disse assim, você está aqui com a tua patota mesmo? Quer dizer, aí vocês estão juntos, assim? Eu digo, tá bom, vou fazer. Aí eu fui fazer o personagem, que era nada. Comecei a fazer, fiz até a estreia. E aí teve coisas no segundo ato, eu digo assim, João, o que é que eu faço no segundo ato? Porque o personagem não existia no segundo ato. Mas aí ele quis conservar no segundo ato. Ele disse, você vai fazendo o que você quiser, que se você fizer alguma coisa errada aqui, assim, eu te aviso, porque aquilo vai... Eu te aviso. Eu digo, tá bom. Aí eu fui fazer aquele trabalho que a gente faz no teatro. Quem foi, quer dizer, para você existir, quem é esta mulher? Pelo texto. Aí eu fui criar, né? Então, aquela mulher, o que era? Porque ela só se ligava, e aí falava não sei o quê, quando falava de cavalo. Aí eu digo, bom, eu não posso fazer ela surda, porque se eu fizer ela surda, ela não reage a nada. E não pode ser surda, não sei. Aí eu resolvi que ela era um pouquinho fora dos prumos, mas não muito, e que ela se ligava, porque o cavalo, naquela região, era uma coisa muito importante, então ela se ligava no assunto quando ela ouvia falar em cavalo. Fora disso, ela estava na dela. Assim fiz, mas aí criei uma implicância com um dos personagens, eu acho que era o personagem do Vion, não sei o que, eu digo, bom, que ela tinha na juventude tido uma diferença, uma briga por alguma coisa, então ela guardava aquela coisa assim, então ela sempre reagia com atitudes, não nem sempre com texto, porque daí... E no segundo ato ela não falava porque não tinha nenhum, era só reação. Aí ela tinha. Aí, com outro personagem, aí ela cria também, eu criei uma história ali com ele, ou com a família, criei uma história, quer dizer, também só a reação. Olha, para te dizer, quando eu saí, aí eu me lembro que esses dois, principalmente o André e a coisa, ficaram loucos da vida, porque eles perderam, porque eu estava servindo de escada. E com aquela história que eu criei, e que eu tinha uma determinada reação, eles passaram a reagir também a ela, embora ela não falasse, e aquilo dava chance a eles de determinadas coisas. Que quando eu saí, acabou, né? Esse tipo de coisa. Que eu orientei a outro, digo, você não faça ela surda, porque ela não pode reagir às coisas. Você faça assim, precisa fazer o personagem surda. Faz surda, você não reage. Eu sei que é assim, e numa crítica dava que o Rafael de Carvalho estava no elenco também, que ele mencionava Rafael de Carvalho e eu, quer dizer, com um bom time de comédia, que não sei o que, para quer dizer, e aquilo eu curti demais, eu saí quando não dava mais para eu conciliar o outro trabalho com a peça. Não dava mais aí, eu digo, não, agora eu tenho que sair. Então, essas coisas, depende, porque me servia como uma aula de teatro. Eu criar a partir do zero, praticamente, eu tenho que criar personagens que têm que existir. E aí acabei fazendo um personagem que existia. Quer dizer, existia fazendo falta, inclusive, para outros, né? Então, adorei fazer aquilo.
adorei. Quer dizer, e era agora e outros personagens, né? A Caixa de Sombras era muito pesado o espetáculo, então, mas eu gostava, adorava o personagem. E, mas teve mais coisas assim que eu curtia fazer, assim, Eu que quero, realmente quero sugerir para a senhora agora um bate-bola rapidinho. Pode ser? pode. Traz souvenir de personagem? Né? A senhora traz algum souvenir dos personagens? Quando possível, sim. Empresta Quando alguma coisa sua para os personagens? também, Pega de também volta? pego. É, o protagonista, quando eu falei protagonista, eu falo também remuneração. O protagonista num projeto mais ou menos, ou um personagem mais ou menos num projeto muito bom? Não, um projeto muito bom e a gente com um papel pelo menos razoável, um papel bom melhor ainda, mas um projeto bom. Quantas vezes já morreu? Eu morri, eu acho que eu morri uma vez só, Escravizaura? que é na Escravizaura, porque daí teve um caso, verdade, mas ela não morria. E eu acho que eu morri uma vez só. O que a senhora acha mais importante? O talento ou a vocação? Talvez a vocação. A senhora falou aí que fez escada nessa peça. É difícil fazer escada? E se a pessoa não, porque tem gente que não gosta de escada, né, de ser escada. Quer dizer, se a pessoa não tem preconceito contra fazer escada, aí eu acho que não é difícil, não, porque você vai porque aquilo até aumenta, às vezes, assim, eu lembro também com o Lima, no Bonifácio, que tinha umas coisas lá que era escada, mas que eu gostava de fazer. Agora, se você tem preconceito, porque tem gente que se sente diminuída, né? Aí, aí não, aí deve ser um castigo fazer escala. Ah, a senhora tem ciúme dos personagens? Se alguém fizer o personagem que a senhora fez, a senhora tem ciúmes? Se o personagem fosse um personagem que eu gostasse muito, acho que teria. Houve um remake de Escrava Isaura. Alguém fez da Estela. A senhora ficou com algum filminho? Aqui, filminho do bem? O que eu não entendi essa direito. Houve um remake do Escrava Isaura. É, Alguém fez da Esther. A senhora ficou com ciúme? Aquele filminho do bem. não, eu não vi, mas parece que a Esther, quem fez, eu acho que foi a Norminha Bloom. Não tenho certeza. E aí a Norma, eu gosto muito da Norma. Mas ela é um Gosto muito da doce. Norma. E já tinha feito com ela, quer dizer, aí ela fazendo a Malvina, então, talvez se fosse outra, talvez eu tivesse. Mas com a Norminha, não. A senhora gosta de se ver? Mais ou menos. A Porque senhora, tem algumas coisas que a gente fica frustrada, porque você vê, eu podia fazer melhor. Você sabe que podia fazer melhor, mas naquela correria. E também aí posso quebrar o bate-bola, assim, porque muitas vezes em televisão, o que é extremamente frustrante é quando você faz a cena e às vezes você fez bom, tá legal. E aí você tem que repetir que houve um erro de boom, houve um erro de luz, houve um erro, e aí já não sai tão bom. e quando a senhora fez uma cena muito boa e de repente a cena é retalhada ou excluída na edição? É chato? Ah, é. Isso é. A senhora decora fácil, bota caco, gosta do caco? Não, em televisão não ponho caco. Normalmente não era. Agora, alguns, aí já no teatro.
alguns que vêm assim, vêm tão espontâneo e vêm tão colocadinho, que aí você não resiste, né? Mas a Então, senhora, realmente, a senhora respeita o texto e decora fácil. médio, eu acho, razoável. A mulher, Beatriz Lira, tem ou teve em algum momento alguma restrição para atriz? Alguma coisa que a senhora se recusa e recusou a fazer? Ou nunca teve? Não, nunca tive. Qual é a emoção mais genuína? Ao ler o texto que vai fazer, estar em cena fazendo o texto ou ver um texto pronto? Qual O é meu também não sei. a emoção mais genuína, a emoção que mais mexe com a senhora? Ler, primeiro contato com o texto, estar em cena fazendo ou ver ele pronto? Eu acho que é. Bom, aí varia, porque você aí tem teatro, tem televisão. No teatro é o período de ensaio, o período de descoberta é o mais gostoso. E agora, na televisão, eu acho que talvez ao ler. No teatro agora, o que é mais gostoso? Quando vem a reação esperada ou quando vem uma reação surpresa? Ah, quando vem uma relação de surpresa. Só que essa reação surpresa, ela não passa a ser esperada a partir de então? Peraí, pode me repetir, porque me bateu o relógio outra vez aqui bem. A reação surpresa acontece, ela é surpresa a primeira vez. Mas É. quando acontece a primeira vez, ela não passa a ser esperada também? Ah, bom, aí sim. Mas na primeira vez, É, o bom do fracasso e o ruim do sucesso. olha, fracasso tem. Fracasso mesmo. Eu acho que não conheci, felizmente. Agora, O ruim do o, sucesso, o ruim do sucesso é, é que você corre o risco de, de aquilo te tirar o estímulo e o alerta de que você tem que estar sempre trabalhando, mais trabalhando, para manter, para aprofundar. É de repente te fazer ficar parado. Você atingiu aquilo, eu fiz sucesso. Tal. E ali, a partir daquilo, você não se esforça mais em pesquisar, em estudar, e está desenvolvendo, quer dizer, está sempre trabalhando o personagem. Quer dizer, você se acomodar, essa palavra aqui. O sucesso você pode se acomodar. Agora, o fracasso, eu não sei, porque o fracasso, às vezes é uma coisa que aquilo ali estava destinado a fracasso mesmo. Mas outras vezes ele é um pouco coisa de circunstância, às vezes é meio injusto, quer dizer que aí depende, né? Eu, felizmente, o fracasso assim, total, coisa assim, eu não conheci. dona Beatriz, o que é, como público de teatro, o que é pior? Um mau texto feito por grandes atores ou um bom texto feito por atores não tão bons? O que é mais difícil para a senhora? Olha, um bom texto com não maus atores, mas pelo menos atores corretos, porque você às vezes tem um grande texto, eu já vi grande texto com atores muito bons, mas mal escalados, mal assim, e aí é aquela coisa do desperdício.
Quer dizer, poxa, fulano... E teve, eu vi espetáculos assim, que, meu Deus do céu, o que que é? Mas era aquela coisa de escalação errada, entendeu? E também acredito eu, hoje em dia, depois de tempos de estrada, né? Quer dizer, que coisas, direção também, talvez direção com enfoque errado, né? Então, Mas é partindo... triste. É triste quando você vê um bom texto com nomes respeitáveis e que o espetáculo é ruim. Estamos partindo para o final, mas eu tenho algumas perguntas para fazer para a senhora aí. A senhora falou que tem tempo de comédia, eu imagino que a senhora gosta de fazer comédia, e a comédia é mais difícil. Por que a senhora acha que a comédia é tão... por que a comédia é considerada gênero menor? Eu não entendo por que é considerada uma coisa, porque realmente uma comédia boa, quer dizer, e que vai ali no que ela pode, que extrai tudo que ela pode, trabalho, sabe, é um trabalho tão respeitável e tão admirável quanto de um texto sério, porque precisa ser uma comédia, para ser boa, ela tem que ter bons atores fazendo, porque senão é aquela apelação para a coisa, para o riso fácil, para o riso que não é, entendeu? Quer dizer, mas que as pessoas, mas a comédia de qualidade e feita para si, eu respeito tanto quanto. A E senhora... acho comédia, eu fiz pouca comédia. No começo de carreira eu fiz mais, mas depois acho que fiquei carimbada como atriz dramática e aí tive menos chances em comédia. Mas, inclusive, que comédia, às vezes você chega meio cansada, meio naquele dia não estava muito bom, e você sai melhor, entendeu? Ela te ajuda, assim, quer dizer, aí é uma coisa importante e acho que nos ajuda muito, assim, isso acontece. E vilã? A senhora fez vilãs? Infelizmente, eu fiz umas semi-vilãs. Quer Qual dizer, é? aquela meia assim, mas não muito. Mas uma vilã mesmo eu nunca fiz. A senhora Tinha fez... loucura para fazer, mas nunca fiz. A Helena de Amor Como Se Paga não era vilã? Eu ouvi a sua história, eu achei muito triste, eu tive muita pena, mas a Mariana é nossa filha. Não, eu acho que não. É. Por que o vilão é tão sedutor? Agora, o Amor com Amor se Paga foi uma coisa assim de que eu não sei o personagem, eu não consegui ter uma coisa para o personagem, porque às vezes eu digo, bom, eu vou aqui por esse caminho, mas daí voltava um texto que não me dava apoio para aquilo. Quer dizer, eu tentei várias coisas, mas depois fiquei no correto. Mas não via como vilã. O que eu via assim, que tinha umas pitadinhas de vilã era a Marta Caldas, que Tá. tinha umas coisinhas de vilã, quer dizer, não era propriamente uma vilã, mas ela tinha. E o Sol de Verão também, a Irene também tinha umas coisas meio de. Não, aquela aqui, peraí, eu vou ver se eu mexer uns pauzinhos assim, se eu consigo que não seja bem aquilo que eles estão querendo, mas o que eu estou querendo. Quer dizer, então tinha umas pitadas, mas não era uma vilã. Então, vilã Tá. mesmo, infeliz, foi uma das frustrações que eu tenho não ter feito uma boa vilã. As 4 últimas perguntas, tá, dona Beatriz? É, é diferente fazer, por exemplo, uma novela inteira do que fazer uma participação. São 4 situações. Uma novela inteira, participação em 1 ou 2 capítulos de uma novela, fazer, por exemplo, uma participação num seriado em que o elenco está formado e a senhora entra para dar o recado, e fazer, por exemplo, um Carga Pesada que a senhora fez, que é uma história para o programa. Todo mundo começa junto, faz junto. É diferente essas 4 situações? É.
Porque quando você faz só uma participação, quer dizer, você tem que se ater àquele episódiozinho ali, tirar o melhor que você pode, dá para você curtir, mas você está chegando num nível em que o pessoal já atingiu, você tem que tentar se manter naquele nível. Então, você está chegando, está pegando o bonde andando, né? Então, você pode pegar equilibrada direitinho e você pode escorregar. Então, então, é gostoso fazer, mas é meio assim. Na novela, não, porque na novela você vai construindo, você tem toda a coisa, o alicerce, a base ali feita, né? E qual foi as outras duas que você colocou na novela, na participação, na série, né? Ou que nem o Carga Pesada, por exemplo, que é uma história, por episódio. Então a senhora entra com o elenco, tem um elenco fixo, mas a senhora entra com o elenco todo para contar a história. Ou, por exemplo, Sai de Baixo da Vida, que o elenco está todo formado, a senhora vai lá dar um recado, são situações diferentes também? Aí é mais difícil e acho que menos interessante, assim. Agora, nas coisas das séries que você entra, quer dizer, já está aquele pessoal todo já aquecido também, o elenco fixo, né? Mas como você tem uma história fechadinha, com começo, meio e fim, é bem razoável, que você está chegando, o elenco fixo já está ali bem entrosadinho, mas você pode conseguir se entrosar com ele, porque naquela história estão todos A mesma em pé de importância. igualdade. Em pé de igualdade. Agora, nessa coisa de chegar só aquilo, aí é o mais difícil também, porque você está todo mundo já entrosado, a coisa já está, aí você chega para dar teu recado, aí é menos estimulante, eu acho. Dona Beatriz, 90 anos, a senhora não está aposentada. Está trabalhando ainda, quer trabalhar, ou aposentou? Não estou trabalhando mais, não. Eu parei já tem um tempo, eu não sei bem qual. Mas a senhora quis E aí, falar. uns convites que apareceram, eu fiquei preguiçosa. Já trabalhou Me bastante. apareceu para teatro, mas quando eu peguei, era um monólogo, meu Deus do céu, essa papelada toda. E, principalmente, isso assim, não era papel para mim. Você tem que ter essa noção. Não é papel. Lá no início da carreira, eu não tinha feito nada ainda, e me apareceu um convite, Deus, como era, fugiu o nome dele, era o primeiro sogro da Marília Pêra, assim, que era ator também. E, enfim, aí ofereceu um papel, mas era o papel que não era papel para mim. Graça Aí os Mello? colegas... Graça Mello? Hã? Graça Graça Mello? Mello. Graça Mello. É. E aí os colegas todos, poxa, mas você dispensa uma coisa, você querendo papel, veio um convite, eu digo, gente, se eu já tivesse feito alguma coisa, que já tivesse sido visto, assim, vou fazer isso e vou fazer uma coisa correta. Não comprometo, correto. Tudo bem, mas eu já fiz uma coisa lá, as pessoas já viram isso aqui. No máximo vão dizer, de repente não era papel para ela. Estava assim. Agora, eu nunca fiz nada. Entro para fazer um papel. Por mais que me esforce, eu vou fazer correto. Não vou comprometer. Mas eu não vou fazer nada que diga, peraí, essa daí, quem sabe ela pode fazer teatro. Não vai. Quer dizer, vai ser o quê? Eu quis fazer assim, mais uma canastrona no cenário nacional. Aí é pior, porque aí eu perco a chance. Então é diferente. Se você já tem um trabalho para comparar, tudo bem. Você não era papel, não foi muito bem, foi correto. É uma crítica que vai. Isso acontece na carreira de todo mundo. Mas se você nunca fez, e uma coisa assim,
E eu acho que essa coisa de você estar é um papel para você, você tem que ter noção. Outros, às vezes, como eu digo, não são tanto, não é tanto, você vai fazer correto, que você é profissional, precisa viver, você vai fazer correto, não vai comprometer. Mas se você já tem outros trabalhos, aí tudo bem. Isso eu fiz também na a coisa, só não fiz. Eu não fiz só, eu queria tudo isso. Não, eu fiz coisa que fiz, porque era profissional, né? Mas isso a pessoa tem que ter noção, eu acho. E aí era um papel que não era, se eu fizesse, ia estar, não ia comprometer, mas não ia ter um trabalho assim. Eu digo, vou ter que decorar isso tudo. Assim, aí realmente digo, não dá para fazer. Agradeci muito, mas não dava para fazer. E aí de televisão, não, aí as coisas aí que também não interessou. Eu vou fazer as últimas duas perguntas, mas eu já queria desde já agradecer a senhora a simpatia, a disponibilidade, todo o carinho que a senhora sempre me tratou. Muito obrigado de verdade, espero que a senhora tenha gostado da entrevista como eu gostei. Gostei da entrevista. E você sabe botar a gente à vontade logo de cara. Então, isso é muito bom. Muito obrigado. Dona Beatriz, são mais de 60 anos de carreira, entre cinema e teatro, televisão e também cinema, sei lá, talvez uma centena e meia de personagens. Quero saber da senhora o seguinte: se a senhora não tivesse sido atriz, tivesse continuado só no turismo, se tivesse tido uma trajetória diferente, a senhora seria uma pessoa diferente? Não tivesse sido artista? Provavelmente. Até por isso que eu te disse, porque tenho consciência de que era uma pessoa radical e assim, muito, eu me cobrava muito. E automaticamente cobrava muito das outras pessoas, né? Quer dizer, ficou um pouquinho, mas ficou um pouquinho. E a profissão me fez abrir um pouco o leque, abrir um pouco a cabeça, acho que abriu bastante, aliás. Quer dizer, isso é uma coisa muito boa, né? Quer dizer, e acho que se não fosse essa profissão, eu não faria, porque essa profissão é aquilo que eu disse, me forçou a olhar do outro lado também. E se fosse turismo, se fosse coisa, eu seguramente teria gostado muito também, entendeu? Mas o Porque eu era desenvolvimento bem seria sucedida diferente, na né? carreira e tudo, mas isso, por exemplo, não teria acontecido. E, ao amadurecer com a idade, será que eu também tinha aberto o leque, teria sido a pessoa mais aberta? Não sei. Quer dizer, e o teatro, quer dizer, me deu isso, que eu não sei se teria ou não. Então, eu acho que talvez fosse uma pessoa diferente. Não seria uma pessoa chata, não, viu? Mas Não, que de jeito seria uma nenhum. pessoa diferente, eu acho que sim, porque viagem também abre a cabeça da gente. Opa, e como? Não esquece, por favor, de ficar comigo 2 minutos depois que a gente acabar, tá? Última pergunta, eu quero que a senhora me responda com os olhos da generosidade. Quem é Beatriz Lira? Eu acho que alguém de bem com a vida. Eu não me queixo, eu me considero uma pessoa abençoada, privilegiada, porque eu pude fazer, até antes do teatro, com a parte de turismo, de aviação, eu pude realizar muitos dos meus sonhos. Não todos, mas uma boa parte. E eu acho que pouca gente pode dizer isso. E, infelizmente, tem gente que não consegue realizar nem um sonhozinho. Então, eu não reclamo da minha vida. Eu reclamo, às vezes, da vida geral de nós todos, né? Mas da minha vida em particular, eu não reclamo. Eu digo, eu fui abençoada por isso. Entendeu?
Eu agradeço demais a entrevista, fiquei muito contente quando me sugeriram a senhora e fiquei mais contente ainda com o resultado da nossa entrevista. Muito obrigado, um grande beijo para a senhora e toda a felicidade do mundo para a senhora. Tá, muito obrigada, Américo. Você também gostei muito da entrevista com você. Estava um pouco receosa, mas você logo botou à vontade. Muito bom. Muito obrigado. Tá.